Fala pessoal, beleza? Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas estamos de volta aqui. Aí vai ficar em 2 vídeos, mas vai ficar bem bacana, tá bom? Vejam só, eu tinha parado aí, pessoal, na parte que eu falava para vocês que fazendo um comparativo aqui, ó, da Convenção Americana para a Declaração Universal. E aí eu tinha falado para vocês que a Declaração Universal, ela é o que, pessoal? Ela é uma resolução. E a Convenção Americana, pessoal, ela é o quê? Um tratado internacional de direitos humanos. Então, quando eu digo que esse documento ele é um tratado internacional de direitos humanos, ele já tem a hipótese de quê? De um país ele ser responsabilizado, que é o caso do Brasil, certo? Esse documento aqui, pessoal, é um documento que ele tem 82 artigos. E esse aqui ele tem 30 artigos. Então é um documento relativamente curto, numa perspectiva de direitos humanos. Enquanto esse aqui, o documento ele é o quê? Ele é extenso. Ele é um documento detalhado. Esse documento aqui tratam de direitos de primeira e de segunda geração. Esse aqui só tratam de direitos de primeira geração. Os chamados direitos civis e os direitos políticos. E aí, pessoal, vem no ponto principal, que é a parte mais importante de você entender o que seria a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vejam, é um tratado internacional de direitos humanos. Então, se há um tratado internacional de direitos humanos, existe a hipótese do indivíduo ele ser responsabilizado. Vou corrigir a minha palavra, não é o indivíduo, é o Estado membro. Porque o TPI, eles julgam pessoas. A Convenção Americana de Direitos Humanos julga quem? Julgam estados. E quando esse documento aqui ele é criado, dentro desse documento tem no seu segundo capítulo o chamado Os Meios, né? Vou colocar aqui para ficar bem bacana. Espera aí, viu? Vamos ver se dá certo aqui do jeito que eu quero fazer para vocês aqui, seguindo o panorama, né? Vou fazer aqui isso aí. Ele foi feito o que, pessoal? Os meios de proteção. E esse meios de proteção, pessoal, ele se divide de que forma, pessoal? Ele se divide em dois órgãos, que seria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá vendo, pessoal, que aqui na Convenção Americana de Direitos Humanos, eu tenho meios de proteção, enquanto aqui na Declaração Universal não tenho. E aí, pessoal, como é que funciona essa questão da Comissão e da Corte Interamericana? Olha só, um exemplo bom que se encaixa. Todo mundo sabe, né? É algo que é popularmente conhecido, e aí é uma cadeira que ela é paga no quarto semestre, que é Direito Penal 4, e aí vai ocorrer o estudo junto com o professor Tenório, a chamada Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma mulher, né, cearense, professora universitária de Química da Universidade Federal do Ceará, certo? Em que ela, pessoal, sofreu várias violações de direitos humanos que ela não sentiu acolhidas pelo Estado, certo? E aí, o que foi que Maria da Penha fez? Maria da Penha procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porque quem é que pode procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? O documento diz, pessoal, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, ou entidade governamental ou não governamental. É assim que no documento ele está escrito. Quem é que pode acessar a comissão? Só que aí quem pode acessar a corte? Pessoal, é a comissão. Só que vejam, nesse caso, quando a comissão ela está acessando aqui a corte, é porque ela está fazendo esse filtro aqui do caso e está levando o caso para a Corte Interamericana. E, pessoal, o segundo, que pode ter o acesso à comissão, seriam os Estados membros. Então, exemplo, o Brasil, né, está verificando que aqui ao lado
aqui do Brasil, na Venezuela, está ocorrendo uma violação de direitos humanos. Então, explicando mais ou menos, né, o Brasil poderia ir lá na Corte Interamericana e fazer essa denúncia. Então, pessoal, é a primeira coisa que vocês têm que se atentar. Que quem pode acessar a comissão? É qualquer pessoa. Quem pode acessar a corte? É a comissão trazendo os casos que ela filtrou na corte e na Corte Interamericana os Estados-membros. E aí eu não falei para vocês de Maria da Penha? Maria da Penha, ela é uma pessoa física. E aí, se ela for entrar com o processo, ela vai procurar a comissão, ela vai procurar a corte. Ela procura a comissão. E nessa procura que ela tem a comissão, ela fala lá para a comissão, olha, está ocorrendo uma violação de direitos humanos aqui. O meu companheiro ele foi condenado e tudo mais, mas não existe uma política efetiva de proteção relacionada com as mulheres. E aí o que é que acontece? A comissão ela pode levar o caso para a corte. E aí quando leva esse caso para a corte, ela verifica e diz, eita porra, é isso mesmo, está acontecendo. E aí a Corte Interamericana ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a sua análise, certo? Só que tem mais pontos que nós precisamos saber da comissão e da corte. Vejam, a composição. A comissão ela é formada por 7 membros. E a corte ela é formada por quem? Por 7 juízes. Mas aí é só você lembrar que é 7 e 7, certo? 7 membros, 7 juízes. E eu não posso ter mais de um nacional representando os juízes e os membros. O que isso quer dizer? Veja só, imagina aí que hoje, atualmente, salvo eu me engano, são 33 países da América que fazem parte da Corte Interamericana. Aí eu vou colocar 7 juízes. Aí eu vou colocar 7 juízes americanos? Não. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um brasileiro, eu vou colocar um mexicano, um canadense, um argentino. Por quê? Eu posso ter, na verdade eu posso não, eu devo ter vários representantes. Por quê? Porque quando o indivíduo ele vai para esse órgão, veja só, ele não está indo mais para representar o seu país, e sim ele começa a responder o órgão, tá? O próximo ponto que você tem que saber, a localização. A comissão, pessoal, ela está em Washington, nos Estados Unidos. Enquanto a Corte Interamericana está na Costa Rica. Você tem que saber o período em que se fica. Na comissão, o membro ele fica 4 anos. E na Corte ele fica 6 anos. Ambos com a possibilidade de quê? De uma recondução. Então veja, essas são as principais informações em que você tem que ter relacionado à comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Adianto para vocês, o Brasil, ele já foi levado 17 vezes para ser julgado na Corte Interamericana. Das 17 vezes, 16 o Brasil foi condenado. Dessas 16, 7 vezes envolveu o quê? Letalidade policial. Letalidade policial ou violência policial, certo? Adianto para vocês que nesse ano de 2025 a Corte ela foi bastante atuante e nesses anos o Brasil nesse período agora, nesse primeiro semestre 2025.1, o Brasil ganhou 3 condenações, certo? 3 condenações. Olha só que ponto interessante. E aí, posteriormente, para ficar algo bacana, eu vou pegar as condenações em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, as que são as principais, e vou fazer um vídeo de forma resumida, a título de conhecimento para, de forma acadêmica, vocês também terem um conhecimento relacionado à matéria, tá bom? Relacionado à corte. Agora, alguns pontos interessantes. Vejam, esse documento, pessoal, ele foi incorporado no Brasil em 1992. Porém, pessoal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
só foi efetivamente reconhecida no Brasil, pessoal, no ano de 1998. Olha só, pessoal, que interessante. Que interessante. O documento, ele foi incorporado, pessoal, ele foi incorporado em 92, certo? Em 1992. Porém, a Corte só foi reconhecida 100% no Brasil em 1998. Felipe, por quê? Vejam só, pesquisando uma vez por que aconteceu isso aí, a explicação do professor na sua obra dizia que o quê? Que o Brasil ele estava vindo de um período de ditadura militar. Então o Brasil tinha muito receio de ter condenações envolvendo o contexto da ditadura militar. E aí, dentro de um dispositivo, quando esse documento foi criado, tinha uma característica que era o seguinte, que a comissão e a corte, elas poderiam fazer uma visita in loco, uma inspeção, sem autorização do país. Olha só que interessante. E aí, quando foi em 1998, isso aí foi alterado. E nessa alteração ficou de que forma? A comissão e a corte, elas podem sim fazer uma visita a um país, mas antes dela fazer a visita, ela tem que fazer o quê? Bater na porta e pedir autorização para entrar. Olha que louco. Um órgão de direitos humanos, ele vai para fazer a fiscalização. Só que antes dele fazer a fiscalização, eu vou bater na porta para pedir autorização para entrar. E aí o país ele vai autorizar ou não? Fica a seu critério. Porque ele avisa. Só que olha o que é mais louco que aconteceu aqui, vizinho estado do Ceará, em Recife, no complexo prisional do Curado. A Corte Interamericana bateu na porta e pediu para fazer a fiscalização lá. Lá era um local de grave violação de direitos humanos. Era uma unidade prisional que, pela definição do Supremo Tribunal Federal, é o chamado estado de coisas inconstitucionais. E, pessoal, pasme, né? O Brasil aceitou e eles fizeram lá a fiscalização e disse, meu amigo, isso aqui não tem condição não. Isso aqui não tem condição. Olha só que interessante. Então, apenas em 1998 foi que o Brasil ele confirmou que reconhecia a questão da Corte Interamericana. Então, vocês têm que saber isso, entendeu? O principal conteúdo, o coração dessa aula é você saber a diferença da Comissão e da Corte Interamericana, as suas formas de acesso, a sua composição e lembrar que a Corte, pessoal, ela julga Estados-membros. Ela não julga pessoas, porque quem julga pessoas é quem? É o TPI. A Corte Interamericana, ela julga Estados-membros. Então, do jeito que quando você faz a procura das condenações que o determinado país sofre, você vai encontrar assim, ó, a primeira condenação, Ximenes Lopes versus Brasil. Ximenes Lopes é o primeiro caso em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana. Aí vai ter lá, Ximenes Lopes versus Brasil. Olha que ponto interessante. Né? Show de bola isso aqui, galera. Então, enfim, tá, pessoal? Fiz esse resuminho aqui, bacaninho para vocês. Estou fazendo vídeos curtos para também não ficar aquela parte chata, né? Aquela parte maçante. E aí, é isso que eu queria falar para vocês. E mais uma vez, vamos ver como é que isso cai em concurso público. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho essa pegada de sala de aula de concurso público e estou trazendo para o ponto acadêmico. Antes de mais nada, pessoal, queria só falar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que eu falei aqui, ó, que o documento ele tem 82 artigos, certo? E, pessoal, dentro desses artigos tem alguns direitos. E tem alguns direitos, pessoal, dentro da Convenção Americana, que é bastante interessante. Pessoal, lá no artigo 4º da Convenção, ela fala sobre o direito à vida. E sabe o que é que ela diz, pessoal? Ela diz o seguinte: os países que tiverem abolido a pena de morte, não pode restabelecer. Olha só que ponto interessante. A Convenção ela não proíbe a pena de morte. Ela só diz o quê? Se o país tiver retirado do seu ordenamento jurídico, não pode restabelecer. Se restabelecer, o nome disso se chama vedação ao retrocesso.
Olha só que ponto interessante. Então, imagina comigo, pessoal. Olha uma questão que tem um hábito de cair em concurso público, que é o seguinte. A Convenção Americana de Direitos Humanos vai dar pena de morte. Só permite em caso de guerra declarada. Pessoal, isso de a pena de morte ser permitida, salvo em caso de guerra declarada, está lá na Constituição. A Convenção ela só diz que o quê? Que os países que tiverem abolido, que tiverem retirado do seu ordenamento jurídico, não podem restabelecer. Então, pessoal, tem alguns outros direitos lá que eles falam, que é bastante interessante. Então, depois, com calma, a título de curiosidade e de conhecimento, eu acho bacana que vocês procurem, que vocês vejam como é que funciona. Tá bom, pessoal? E aí, vamos responder algumas questões aqui. Olha só essa primeira questão aqui que caiu, né, no concurso da Polícia Penal da Bahia no ano passado. Deixar assim ó, que fica mais bacana, né, para a gente responder a questão. Bora lá. Ó. A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Vejam só, lembra que eu falei para vocês? A Convenção é o nome inicial. Posteriormente fica com o Pacto de São José da Costa Rica. Porém, são o quê? São sinônimos. Ela é o tratado regente do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos instituído pela OEA. Então lembra que tudo isso aqui eu falei. OEA, regional, interamericano. ONU, sistema onusiano de forma global. Aí olha essa primeira questão. O Brasil é parte desta convenção desde 92. A oportunidade de quem promulgou o decreto 678 de 6 de novembro daquele ano. Olha só, vamos aqui para o material e bora ver aqui na linha do tempo. O documento, pessoal, ele é criado em 69. O Brasil, ele participa da criação. Porém, a sua efetiva incorporação é depois da Constituição, no ano de 1992. Então, quando você lê aqui, o Brasil é parte da Convenção de 1992, a oportunidade que promulgou o decreto? Sim, pessoal. Então, essa primeira está correta, a terceira a gente a elimina, e as outras têm primeira. Beleza? Segunda, o direito à vida é o núcleo essencial para a realização dos direitos humanos, pois caso não seja respeitado, todos os demais direitos carecem de sentido. Totalmente correto, né, pessoal? Se a gente não temos a vida, então não tem o que se falar. Né? E aí, vamos olhar para a terceira aqui. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial o legítimo exercício do direito de vingança em nome de vingança do Estado em nome da vítima. Pessoal, isso aqui está o quê? Isso aqui está errado. Eu acredito que vocês tiveram a aula com a professora em que ela falou de um tópico chamado historicidade. Historicidade é o nome dos documentos de direitos humanos, em que vocês acabam vendo as origens dos documentos. E um dos primeiros documentos de direitos humanos é o Código de Hammurabi, lá na época dos Sumérios, Gênesis. Isso aí é para quem leu a Bíblia, está lá em Gênesis, no início da humanidade, antes de Cristo, em que existia lá a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E aí, com a construção do direito, vem a criação do direito penal para evitar a vingança arbitrária e também a vingança de forma, nessa questão do olho por olho, dente por dente. Então, é uma questão bem tranquila e aí, letra C. Olha essa outra questão, pessoal, que ela caiu no concurso da Polícia Penal daqui do Ceará no ano passado. Olha só. Letra A. Os membros da comissão serão eleitos a título estatal pela Assembleia Geral da organização, de uma lista de candidatos escolhidos pela Organização das Nações Unidas. Pessoal, olha só, vamos voltar aqui para a tabelinha. Olha só, o que é que eu mostrei aqui para vocês? Olha só, aqui, nesse aqui que eu estou, eu tenho o sistema onusiano, que é o sistema global. Aqui na convenção eu vou ter a OEA de forma regional. Então, pessoal, quando você vem aqui na assertiva e diz que é a ONU que vai escolher, essa está o quê? Está errada. Lembra, pessoal, ONU é uma coisa, OEA é outra. A OEA ela é naquele contexto do sistema regional. Você tem que entender e tem que internalizar isso. Aí vamos aqui para a letra B.
Os membros da comissão serão eleitos por 3 anos, vedada a reeleição. Falando de comissão, vamos lá, olha a tabela aqui. O membro da comissão, ele é eleito há quantos anos? 4 anos. E eles têm direito, pessoal, a uma recondução. Então, essa letra B, ela também está o quê? Está errada. Aí, letra A. A comissão não representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Pessoal, lembra de que eu falei para vocês aqui, da comissão e da corte? Quando o indivíduo ele vem para cá, ele deixa de representar o seu país para representar quem? O órgão que ele vai compor. Ou seja, a corte, ou seja, o que, pessoal? Ou seja, a sua comissão. Então, essa letra C também está o quê? Está errada. E aí, na letra D diz o quê? Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Alternativa o quê? Correta, pessoal. Lembra o que eu falei para vocês? Se são 7 membros e 7 juízes, eu não posso ter 3 juízes americanos e 3 juízes brasileiros. Se é um órgão de proteção de direitos humanos, eu tenho que ter a participação de todos, certo? Aí vamos olhar a letra E só por desencargo de consciência para saber qual é o erro. Olha só. A Comissão Interamericana compor-se-á de 37 membros. É 37 membros que a comissão vai ser parte. Olha lá, pessoal. A corte, ela vai ser composta de quê, pessoal? De 7 membros e 7 juízes. Certo? Então, percebam que é um conteúdo que ele sempre está presente em provas de concurso público, né? No caso aí desse da Polícia Penal do ano passado e nesse concurso de Polícia Penal da Bahia. Esse tópico de direitos humanos, pessoal, eles são bastante fortes nos concursos da área de segurança pública de sistema prisional, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído mais uma vez relacionado aí ao conteúdo, né? E quem estiver mais disposto a aprender e tiver curiosidade, vontade, pode me procurar, que estou aberto aí para sempre ajudar na medida do possível, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos, bons estudos.